tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mofagafulândia, e eu tô aqui para gravar o vídeo do 5º dia de Veda. Bem, eu tô só diversificando um pouco para ter bastante ideias diferentes aí pro mês inteiro de vídeos. E eu queria começar então a fazer uns vídeos mais sobre, em vez de falar diretamente sobre o livro, fazer uma coisa, discutir alguma coisa que eu vi, que eu achei interessante. Eu tô um pouco atrasado nesse assunto sobre os livros de colorir, mas é uma coisa que só um pouco mais recentemente que realmente me fez pensar mais. A minha mãe acabou que fizeram uma indicação para ela de um desses livros de colorir e ela gostou da ideia, porque tem gatos, é o livro de colorir dos gatos. E a minha mãe tem uma certa obsessão ali com a imagem de gatos. Ela não gosta do bichinho de verdade, mas ela gosta da imagem dele, sei lá por quê. E ela gostou, daí eu meio que fui pesquisar sobre os livros, o quanto custa, onde que tinha, se tinha esse de gato. E eu cruzei de novo, bem quando tava a hype deles ali no começo do ano, lá pelo maio, eu acho. Essa hype de que venderam muito, e eu acabei cruzando com textos de blogs, de blogueiros, textos de jornal, texto de escritores realmente, muitos falando mal, muitos falando bem. E me fez lembrar toda essa guerra que tinha, a guerra que eu vi no Facebook, do comentário diferente das pessoas. E reclamar sobre livro de colorir é uma coisa que nunca me fez sentido na cabeça. Pessoalmente, eu nunca quis, eu nunca tive vontade de colorir esse tipo de livro, de comprar ele. Mas eu também nunca vi sentido em criticar alguém que gosta de fazer isso. Então, pensando um pouco nisso, vendo os principais comentários das pessoas, principalmente uma questão de Facebook, o que eu mais via era que são bobagem, ou que é uma coisa para criança. Meu, como que você pode definir o que uma pessoa gosta de fazer? Ou, sabe, cada um faz o que quer da vida. É uma coisa que sempre me irrita bastante, essa coisa das pessoas se inflamarem com o que os outros fazem da vida, com o que os outros gostam. Sabe, cuida da sua vida. Também fala-se muito que não é literatura, ou que não são terapia e não são livros. Eu li, na verdade, isso foi no jornal. A escritora em si, a colunista, ela não estava realmente fazendo uma crítica muito severa. O que ela estava querendo dizer é que eles não são livros no sentido de que eles não são literatura, porque não tem uma história, e que não tem que ter cuidado ao ser considerado terapia, porque a arte-terapia é utilizada por esses terapeutas num ponto específico, né, num ambiente específico, numa situação ali controlada que vai gerar um determinado resultado específico para aquilo que eles querem. Tem também a questão de que eles estariam substituindo a literatura por causa das vendas deles. E também o que um colunista disse isso, que até outro dia as pessoas reclamavam que não tinham tempo, que usavam essa desculpa para não ler. Bem, o mais óbvio, é uma coisa que todo mundo já falou, a questão das vendas de livros de literatura. Porque realmente, essa grande maioria das compras deles não vieram de pessoas que já liam. Não tem ninguém substituindo a literatura, que gosta de literatura, para colorir. Porque são coisas realmente diferentes. E livros de colorir realmente não são literatura, não dá para chamar de literatura. Mas essa questão de não quer chamar de livros para não colocar no mesmo ranking dos mais vendidos, meio que tentar mascarar essa coisa das vendas para algo como se fosse humilhante, porque a literatura em si não está vendendo tão bem. Quem lê livros de literatura não deixa, mesmo que compre os livros de colorir, não deixa de ler os livros que eles querem. Porque ler é uma atividade prazerosa, é uma atividade que a pessoa só faz realmente quando ela quer. Eu tenho várias amizades, várias pessoas aqui do Booktube mesmo, que começaram a comprar os livros de colorir e postam no Facebook e fazem os desenhos do processo que eles estão, mas não deixam de comentar os livros deles por isso. Esses aqui se não me engano foi na Folha, um edital, e eles colocaram essas frases específicas que eles pegaram de editores, principalmente, de algumas das companhias, né, das casas de publicação aqui do país. E um livro para colorir com textos do Paulo Coelho e ilustrações do Romero Brito. Depois tinha outra.
Campanha pela maioridade intelectual. Caderno de atividades não é livro. Não deveria estar na lista dos mais vendidos. Amanhã será o livro de Sudoku. Passatempo um pouco mais inteligente, não? Não é que uma obra literária venderá menos, mas bem antes, nem sequer terá chance de competir. Assim, apesar de serem pessoas mais instruídas sobre o assunto, eu vejo exatamente o mesmo mimimi que eu vejo no Facebook, sei lá, da minha vizinha. Porque se você pensar, de novo a questão do mascaramento que eu não entendo. Eu acho muito contraprodutivo você querer mascarar as vendas de um determinado produto. Então a sua editora tem literatura, a sua editora tem livros de colorir. Mas os livros de colorir, eles estão com as vendas impulsionadas, eles estão vendendo muito mais em número do que os livros de literatura que você lança. É um problema, por exemplo, você dizer que um passatempo, um livro de colorir, ele tem mais importância em questão de vendas do que uma boa literatura. É claro que é um problema, mas você não pode tentar maquiar isso, você não pode tentar simplesmente, tirar isso da sua frente. Você tem que encarar isso, você tem que dar essa informação, colocar essa informação para frente. É só dessa maneira que eu concebo que a gente vai conseguir pensar numa solução então para o problema de verdade. O problema de verdade não é a venda de livros de colorir. O problema de verdade é os livros de literatura já não estão vendendo mais, nem para as pessoas que realmente se importam em ler, que gostam de ler. Um ponto importante para se ressaltar nisso é que assim, você nunca vai ler, ser ou fazer o que realmente é certo para todo mundo, ou que todo mundo considera certo. Se você lê, ou você não está lendo, os clássicos brasileiros o suficiente, porque você só lê YA, ou você não está lendo os autores modernos, ou você não está lendo literatura intelectual de verdade, ou você não está lendo determinado nicho que é importante para o seu desenvolvimento ou importante por alguma razão. Você nunca vai ser o que realmente todo mundo ou qualquer outra pessoa considera ideal. Vai sempre ter algum problema. Então, é por isso que é realmente um ponto que eu sempre vi na vida. O que é para você. É uma coisa de crescimento pessoal, é a sua vida, e o que você decide fazer com ela tem que ser problema seu. Bem, alguns pontos daí, então, depois disso, que eu pensei realmente que eu não achei tanto nas discussões. É que a questão, então, dos valores. Não pode ser uma coisa ruim, realmente, de que uma editora que precisa de vendas, que trabalha com o lucro delas, esteja agora recebendo um dinheiro considerável por causa dessas vendas desses livros para colorir. Então, ter dinheiro, as editoras agora terem dinheiro na mão para isso, não pode ser realmente uma coisa ruim. Você tem que pensar que, como um negócio, ela precisa de lucro para prosperar. Inclusive, vários dos editores que eu vi reclamando sobre a questão do livro para colorir, diminuindo eles, e diminuindo essa coisa, e querendo aplicar essa coisa que eu falei de mascarar, né, a questão dos rankings, né, dos mais vendidos. Essas editoras também têm várias publicações de livros para colorir, ou seja, é uma necessidade no momento. Então, a pergunta que vem, que eu acho que tem um determinado medo por trás, o medo por trás de quem gosta de ler e por trás mesmo das editoras, é que é o pensamento de que se os livros para colorir é que dão o lucro, é que fazem impulsionar o mercado editorial, se as editoras não vão então ficar mais interessadas em publicar só esse tipo de passatempo, esse tipo de publicação, ao invés de publicar realmente autores novos ou fazer tiragens e edições novas de livros antigos. Se a literatura não vai realmente sofrer pelas editoras por causa da questão de lucro. Um determinado nicho, um determinado público para a literatura sempre vai haver. Se as editoras elas estavam até agora sobrevivendo com uma literatura, digamos, mais comum, né, os livros que elas sempre vendiam, existe uma razão. Então essa pergunta pode realmente ser um problema, né? Será que, como um caminho fácil, as editoras vão deixar cada vez mais de tentar lucrar com um livro normal? A gente tem que então
contornar isso, não é só uma questão de pensar pelo negativo. Nós, como leitores, como consumidores, e as editoras e a mídia, a gente tem que, na verdade, pensar de uma maneira, não que vai tentar eliminar um pedaço do que está sendo o lucro dessas editoras, mas tentar saber o porquê a gente não consegue só a literatura em si, como que a gente não consegue, por que a gente não consegue fazer isso ser agora as vendas principais novamente. Porque, afinal de contas, você tentar limar uma coisa nova, né, uma margem de lucro novo, um segmento novo dessas editoras, só vai conseguir fazer voltar ao que era antes, que é aquela literatura que não está, por alguma razão, vendendo muito. A gente tem essa noção meio que geral de sempre culpar alguma coisa que apareceu ou alguma coisa nova, em vez de tentar focar numa solução, tentar focar no que está no fundo mesmo. Se a gente conseguisse ter os dois, por exemplo, ter a venda alavancada ali de uma coisa que é um passatempo, de um livro de colorir, e tentar achar uma maneira de fazer o livro mais acessível, fazer a literatura ser mais abrangente, sabe? Tentar fazer a literatura chegar em lugares novos. Foi no vídeo do Cabine Literária, acho que do Gabriel, ele estava falando que se a gente tem que se contentar de que o mercado editorial foi salvo pelos livros de colorir. Realmente, essa é exatamente a questão, a gente não pode se contentar com isso. Mas o trabalho que tem que ser feito não é em cima dos livros de colorir. A gente tem que parar e esquecer um pouco essa história dos livros de colorir. A gente tem que realmente pensar na outra parte. A gente tem que realmente pensar na literatura. Uma coisa que eu sempre digo, porque eu trabalho com música, eu trabalho com música clássica. Eu gosto de música clássica. Eu também gosto de rock, eu também gosto de pop e outros estilos de música. Mas eu trabalho numa orquestra. E tem dentro desse meio uma coisa de intelectualismo, uma coisa de, sei lá, se é algum tipo de elitismo, de que é muito, muito fácil pensar e criticar. Nossa, o brasileiro só ouve funk, o brasileiro só ouve sertanejo, o brasileiro só ouve música porcaria. Mas não tem um pensamento voltado para tentar pensar como que eu vou divulgar mais a música clássica. Então, como eu vou divulgar mais a literatura. É por isso que eu gosto muito do YouTube, é por isso que eu gosto muito dos blogs, essa coisa da discussão, a gente levar mais, quem gosta de literatura, quem gosta de um determinado assunto, levar para frente toda essa questão, tentar divulgar e expandir exatamente sobre o que gosta. Vale muito mais do que a mídia normal, o YouTube, nessa coisa de diversificar, expandir a questão da literatura. Eu vejo hoje canais falando exclusivamente sobre literatura que tem mais de 100 mil inscritos. Eu acho isso demais. Eu não acho que essas 100 mil pessoas que esses canais atingem teriam uma vida com literatura tão diversificada se não fosse por canais como esses. Ou se não fosse mesmo pelos canais menores, que cada pessoa, óbvio, assina vários canais. Então eu acho que esse é o tipo exatamente de trabalho que serve. É o trabalho de sentar e você divulgar, falar mais sobre o que você gosta, falar bem sobre o que você gosta. E depois a gente tem que ter eu acho hoje em dia um outro trabalho em cima da parte mais política do negócio, da parte realmente das editoras, que é tentar se mobilizar como população, como um grupo de pessoas, como pessoas que votam, para tentar adivinhar e criar maneiras, criar, sei lá, leis ou instrumentos políticos, instrumentos legais, para que a gente possa ter a literatura, possa ter o livro físico ou o livro digital como uma coisa mais acessível. Sabe, ter ideias para que, não apenas como mais acessíveis, mas para que eles sejam ainda mais divulgados. Tem uma coisa, eu percebi no vídeo que eu acabei de gravar que eu falei e meio que não concluí o ponto. O que eu queria dizer realmente com tudo aquilo é que na minha cabeça a gente não vai conseguir promover uma boa literatura ou fazer com que aquela pessoa que não lê livros, elas comecem a ler ou comecem a ler melhor, com mais qualidade, criticando a literatura que elas já leem, ou criticando o fato delas não lerem, ou criticando uma atividade que elas gostem de fazer. A gente vai conseguir sim impulsionar uma cultura melhor, uma cultura mais influente, uma cultura mais complexa, uma cultura que vai realmente fazer uma diferença na vida da pessoa, que vai servir como um instrumento para a vida dessa pessoa,
A gente só vai conseguir isso, sabe, se juntando como comunidade e pensar em maneiras de impulsionar e divulgar essa literatura, essa música, essa cultura que a gente gosta e que é mais rebuscada, que realmente serve mais como instrumento. É só dessa maneira. E não tentar fazer com que essas pessoas sintam vergonha do que elas já gostam e nem que elas abandonem isso, mas sim que elas conheçam também o outro lado da moeda, esse lado mais complexo, esse lado que hoje em dia é considerado mais chato, é considerado mais enfadonho. Então realmente o que eu digo assim é a união como uma comunidade, como população, como pessoas que têm um gosto em comum. É um trabalho em conjunto. Eu não sei bem se isso tudo fez muito sentido. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, dá um joinha, coloca nos seus favoritos. Assina o canal, se vocês quiserem, porque tem vídeo todo dia no Veda durante esse mês, e vai ser um pouquinho mais durante o mês de setembro. E eu espero que a gente se veja depois então. Até mais.